Será que a inteligência artificial vai tornar o ser humano mais preguiçoso ou vai tornar ele mais curioso? Então, durante a reunião, já tem um resumo da reunião, eu posso perguntar o que foi que o Pedro falou. E no texto aparece para mim o que ele falou há 2 minutos atrás. Ou perguntar, alguém contou uma piada na reunião, aí tem um sumário na reunião. Eles não treinaram a inteligência para reconhecer uma pessoa de bicicleta? Eles treinaram. Colocaram um monte de fotos para reconhecer uma pessoa de bicicleta de frente, de trás, de costas, de cima, de lado, de todo lado. Só que eles não treinaram alguém empurrando uma bicicleta. TV 98 apresenta Tem Futuro. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. Olá, começa agora uma nova temporada do Tem Futuro aqui na Rede 98. Eu sou o Eric Funes e convido você para a gente mergulhar junto nesse mundo de tecnologia e inovação. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial. A gente está aqui hoje com Bruno Pinho, que vai falar com a gente sobre tudo isso e muito mais. Bom dia, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia, Eric. Tudo jóia? Tudo jóia. Eu queria que você já contasse pra gente o que é o Bruno, o que ele faz lá dentro do Senai. Então vamos lá. Hoje eu trabalho como analista de tecnologia dentro do Senai, da unidade do Centro 4.0, que é uma unidade especializada em tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Então, como um braço do Senai, essa unidade ela tem um braço voltado para a educação, né, e 50% voltado para a STI, que é a parte de desenvolvimento de projeto, inovação, solução para a indústria. Então, a gente está junto da indústria desenvolvendo aplicações e soluções e aí voltadas para as tecnologias habilitadoras do 4.0. Inteligência artificial, IoT, cloud computing, realidade aumentada e por aí vai. E eu queria que explicasse pra gente, porque esse termo inteligência artificial tá muito na boca da galera hoje em dia, muito falado, sendo falado bastante hoje em dia. E de onde surgiu isso tudo? É de agora? Vem de lá de trás? Porque está sendo aplicado agora, mas o estudo já vem de algum tempo? Como que é? Assim, a gente está vivendo o início do boom da inteligência artificial. Mas se a gente parar para pensar, não é uma coisa nova. A gente tem relato desde a década de 40, passando para 50, e desde então vem evoluindo, de conceitos voltados para a inteligência artificial. Lá atrás ainda não existia o contexto de inteligência artificial, mas já existia uma vontade, algo caminhando ali, pesquisas ali discretas, já apontando para o que viria a ser hoje. Bacana. E antes da gente entrar nesse processo da inteligência artificial na educação, eu queria, assim, que a gente pensa na inteligência artificial como se fosse um apoio para a gente fazer uma pesquisa. E é muito mais do que isso, a inteligência artificial, né? Vamos dar aquela passada. Como que a gente faz o bom uso da tecnologia e da inteligência artificial hoje em dia? A inteligência, hoje em dia, a inteligência artificial, ela se populariza, e aí com sistemas como o ChatGPT, que a gente escuta falar hoje bastante, né? Que são as tecnologias de chatbot. A gente tem hoje os assistentes virtuais como Alexa, o Google Assistente, Microsoft Copilot, que é também uma ferramenta excelente. Essa é a popularização, né? Sim. O que a massa conhece de inteligência artificial. Aquela ligação que a gente recebe por telefone e conversa com um robô. É uma inteligência artificial também? Não seria algo tão elaborado, né? Ali é um sistema um pouco mais fechado, mas... Parte daquele princípio. Parte de um princípio de que foi feita uma escolha, foi feita uma seleção para ele chegar até um número, foi feita... existe uma pequena avaliação ali, mas não tem um conceito tão fechado de inteligência artificial. O conceito ele vai um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, a gente tem sistemas sendo desenvolvidos, aonde existe um front-end e por drone a gente faz captura de imagem, né, no período da noite para identificação de luz do tipo de lâmpada que existe no poste. Então existe esse primeiro sistema, então faz a captura da imagem, manda para um sistema de processamento e a inteligência, aí sim, a inteligência artificial trabalha ali nas imagens para identificar e conseguir determinar, por exemplo, o tipo de lâmpada que está ali instalado naquele poste, naquela região. Então, é um conceito que não está tão visível, né, como os chatbots, os assistentes virtuais, mas é daí que vem
a produção e a efetivação da inteligência artificial. É aí que está mudando o cenário hoje. Bruno, eu sou jornalista. Eu corro risco de perder meu emprego amanhã para inteligência artificial? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Bastante aí, não só como jornalista, né? Mas também na minha área de TI, pessoal de direito, de educação, até médico. Olha Hoje em só. dia a gente pode questionar, será que eu vou perder o meu emprego para inteligência artificial? E assim, na verdade, um dos conceitos bases de utilização da inteligência artificial, e isso a gente tem que aprender desde cedo, que é uma tecnologia que não vai substituir o raciocínio lógico, o raciocínio criativo do ser humano. É uma tecnologia que a gente precisa trabalhar em conjunto para apoiar e desenvolver as nossas tarefas. Não com o intuito de tomar o nosso emprego, de intuito da gente ganhar produtividade utilizando a inteligência artificial. Mais assertivo no resultado, né? Mais assertivo no resultado. O trabalho chato, a gente deixar para a inteligência artificial, né? A gente ficar mais com essa parte criativa que envolve mais o nosso pensamento porque crítico. precisa do ser humano para alimentar essa inteligência artificial. Sim, porque sim. ela chega uma hora que ela começa a fazer aquele processamento natural dela, né? Artificial, mas natural, que ela foi feita para isso. Mas ela precisa de pessoas que vivam no mundo e falam assim, olha, o mundo tá caminhando para cá, vamos fazer isso. O mundo tá caminhando para ali, vamos... É mais ou menos por aí. O homem precisa de alimentar. É mais ou menos por aí. Hoje em dia, o que a gente tem de inteligência artificial, os sistemas que a gente tem hoje em dia, são sistemas que precisam de aprendizado. Até aí, nada diferente da gente. Do ser humano, certo. Porque a gente também precisa de aprendizado. Se eu aprender lá desde criança que uma moeda de R$1 vale 50 centavos, quando eu crescer eu vou entender que aquela moeda de R$1 vale 50 centavos. Foi um aprendizado errado. É o que também pode acontecer com a realidade aumentada, com a inteligência artificial. Misturando as tecnologias habitadoras aqui. Com a inteligência artificial. Então você precisa treinar essa tecnologia para ela entender o que ela precisa conhecer e como ela precisa trabalhar. E quanto mais você treina, melhor essa tecnologia vai ficar. Mas isso é um problema relativamente grande, Eric, porque a gente pensa assim... É muito vago, às vezes a gente pensava, vou treinar uma tecnologia, vou treinar uma inteligência e ela vai ficar craque naquilo ali. Olha só, Eric, tem um aplicativo aí de transporte que há uns anos atrás, inclusive existe esse projeto até hoje, de carro autônomo. Então, a pessoa faz o pedido do carro pelo aplicativo, o carro vem até a pessoa e leva ela até o destino dela, sem precisar de motorista. Então, existe uma inteligência artificial ali. Só que olha que bacana, precisa treinar essa inteligência para reconhecer padrões de carro, padrões de pessoas, padrões de obstáculos distintos. E houve um problema, houve um acidente com esse sistema. Até teve um caso fatal, infelizmente, o que inviabilizou o projeto, paralisou o projeto de teste nas ruas. Certo. Onde o carro ele atropelou uma pessoa que estava de bicicleta. Ou seja, eles não treinaram a inteligência para reconhecer uma pessoa de bicicleta? Eles treinaram. Colocaram um monte de fotos para reconhecer uma pessoa de bicicleta de frente, de trás, de costas, de cima, de lado, de todo lado. Ela reconhecia alguém que estava de bicicleta. Só que eles não treinaram alguém empurrando uma bicicleta. Olha, um detalhe. Um detalhe pequeno. Então aí foi a falha onde o carro, tinha uma pessoa foi atravessar a rua, ele não conseguiu identificar como obstáculo, bateu e no final teve uma fatalidade. Então são detalhes assim que diferenciam a inteligência da gente, né? Do nosso raciocínio crítico. Se não tiver intervenção do homem ali, ela ia continuar achando que a pessoa empurrando a bicicleta não era um obstáculo. Não era obstáculo. E vai embora. Então, é o que nos separa da inteligência artificial. Sim. Né? A gente não precisa desse treinamento todo. Nós teríamos esse senso crítico de avaliar. O ser humano carrega a ética e a moral para aplicar ali na máquina. Porque é uma máquina. A máquina não tem sentimento, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. É por aí. É bem por aí. É isso aí. Ô Bruno, agora vamos voltar na parte da educação. Como que é a aplicação da inteligência artificial no ensinamento, no dia a dia, no Senai? Como que acontece?
Bom, hoje em dia, Eric, com esse advento, com esse início da inteligência artificial, de aplicações diversas de inteligência artificial surgindo, a juventude hoje ela tem ferramentas, às vezes, na mão, que são incríveis, mas que ainda não tem todo o seu potencial sendo utilizado. Mesmo que ainda esse desenvolvimento esteja no início. Então, por exemplo, a gente já existe um estímulo ali, mas não é utilizado não é tão... no dia a dia dessa turma jovem que está com a tecnologia na mão. Pela massa. Então, a gente considera que, por exemplo, no nosso tempo, a gente saía do ensino médio e, se fosse fazer uma faculdade, a gente ia no feeling ali do nosso filho. Eu quero fazer o curso X. Sim. Sem ter um respaldo. Que o pai falou, ou às vezes o curso que o pai falou. Não tinha muita ideia. Né? Não tinha muita conhecimento ideia. De mercado. Não sabia mercado, como é que tava, se isso ia bombar, não ia. Tanto que existe uma série de profissões que na nossa época que não existem mais. Sim. Né? E isso e constantemente vai natural, acontecer. Então hoje existem ferramentas, por exemplo, que podem pautar esse jovem que está saindo do ensino médio, por exemplo, a entender o mercado, a ferramentas que podem acompanhar a evolução desse jovem dentro do ensino médio e gerar insights para ele. Falou assim, ó, o seu perfil ele é focado mais para esse sentido. Você pode, as carreiras diante do seu perfil e de uma análise de mercado, você vai se dar melhor nessa área ou nessa área. Então você tem ali assistentes, você tem ferramentas que conseguem moldar, que conseguem conduzir o jovem para, às vezes, um filtro, escolhas mais assertivas. Aquele filtro, né? Aquele filtro. E também... Na nossa época tinha o teste vocacional, né? Tinha o teste que fazia com psicólogo, é verdade. Tinha os testes vocacionais. Mas, olha só, eram testes que eram muito pontuais. Sim. Hoje em dia, você consegue ter uma ferramenta que acompanha o jovem desde... que ele entra na escola, ensino fundamental, ensino médico, gera todo um perfil para ter realmente algo mais assertivo. E existem ferramentas também que acompanham aí na parte de estudo, de pesquisa, que te dão assim, uma assertividade muito grande. Depois que você sai do ensino médio, ainda assim existem ferramentas aí na carreira superior, né, no ensino superior, que auxiliam muito nesse processo de aprendizado, né, com geração de conteúdo, enfim, para gerar esse direcionamento aí bastante assertivo para a pessoa. Você falou que trabalha naquela parte de desenvolvimento de tecnologias lá dentro do Senai, né? Assim, dando uma passada, onde a tecnologia e a inteligência artificial pode entrar no mercado de trabalho? Tá em tudo, em qualquer área, sei lá, na medicina eu sei que tá. Na comunicação, que eu estou aí no dia a dia, eu vejo que está cada dia mais presente. Está em tudo, né? Tá em tudo sim. Hoje em dia, uma série de profissões, eu diria até que a maioria das profissões hoje podem ser pautadas em sistemas de realidade aumentada. Igual você falou na medicina, a gente tem sistemas de acompanhamento hoje que assessoram o médico, assessoram o profissional a dar um diagnóstico muito mais preciso, né? Gerar um tratamento, uma sequência de tratamento muito mais precisa e assertiva com o uso de inteligência artificial. E não vai só na medicina, não. Você tem ferramentas que trabalham na área de advocacia, que fazem uma série de análises. Na minha área, que é a área de desenvolvimento, programação, tem uma série de ferramentas que ajudam, que auxiliam. O importante é o seguinte, é você entender que a ferramenta ela vai te gerar produtividade na sua área. Independente da área que você escolher, que o jovem escolheu hoje para seguir, ele vai ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai auxiliar na profissão dele, né? Colocar a mudança de o mindset, a mudança de pensamento, que é realmente você colocar na cabeça que aquela ferramenta ela vai te gerar produtividade e não vai tomar o seu lugar. E fica ligado também em profissões que vão surgir, né, que surgem o tempo todo pautadas nessa tecnologia. Se a gente parar para pensar, cientista de dados, engenheiro de IA, analista de cloud computing, computação em nuvem, internet das coisas, são assuntos que há 20 anos atrás
não existiam. Sim. Né? Então, são profissões que vão surgindo e que essas ferramentas, esses sistemas auxiliam aí no aprendizado e na introdução das pessoas nessas áreas. Uhum. E no Senai tem a parte da inteligência artificial para o aluno, que ele tem contato com ela, ele está próximo, e também tem a parte de desenvolvimento para empresas. Vocês têm essa parceria também. Eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona isso. No Senai, principalmente no Centro 4.0, que é essa unidade que eu trabalho, é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Indústria 4.0. Lá nós somos uma unidade que é uma unidade Senai, então tem o core voltado para a educação, né? Só que a gente também trabalha com a parte de STI, que é desenvolvimento de projeto. Como nós somos uma unidade 4.0, a gente trabalha com essas tecnologias habilitadoras voltadas para a indústria 4.0. Uma das tecnologias habilitadoras é a inteligência artificial, mas ela não é uma tecnologia direta tecnologia habilitadora direta da indústria 4.0. Mas ela existe dentro da indústria 4.0. Que todos os sistemas que trabalham com análise de dados, colhendo uma informação de um equipamento, para gerar um resultado, ele precisa de uma análise ali no final. Né? E essa análise é parte da inteligência artificial. Então, como a gente trabalha com esse tipo de desenvolvimento, a gente trabalha com essa parte de STI, desenvolvimento de projeto, muitos projetos que a gente trabalha, que a gente desenvolve, muitos programas que a gente faz, sistemas que a gente faz para indústrias e para parceiros nossos, existe esse foco de inteligência artificial. Existe um módulo de inteligência artificial por trás que precisa processar dados que vão sendo entrados, vão sendo imputados por equipamentos ou por outras fontes, para gerar o que teria valor, né, para a indústria, para quem está fazendo a análise desses dados. Porque não adianta você ter um equipamento gerando dado, você não trabalha com esse dado. Né? Você tem que trabalhar, você tem que entender o que esse dado vai levar para poder gerar uma informação de valor. Então, esse é o nosso dia a dia dentro do Centro 4.0. Né? Eu sou da equipe de desenvolvimento e nossa equipe ela é multidisciplinar. Então, a gente tem todo o pessoal que trabalha com robótica, com automação, com eletrônica, e eu que sou da equipe de programação. E a gente está mais focado ali nessas ferramentas, nesse desenvolvimento, né, de inteligência, dessas ferramentas de inteligência artificial. Bruno, você que está nessa parte, então, da programação, me surgiu uma dúvida aqui quando você estava falando, que, assim, que a gente pega o resultado gerado pela inteligência e a gente tem que fazer uma leitura daquilo, uma análise daquilo e aplicar aquele resultado ou sei lá, dar sequência a partir daquilo que foi gerado para a gente. Eu consigo, você no caso, que é programador, burlar, mapear, enganar a inteligência artificial? Porque assim, eu quero um resultado X. Eu consigo fazer com que ela alcance esse resultado X burlando ela ou não? Isso ela é fiel, ela não vai ter esse limite aí para me passar o resultado? Não, assim, consegue. Consegue porque isso inclusive, é uma coisa que está muito nova e estão começando a existir leis para isso, né? Regras. A gente vê muito falando que a inteligência artificial precisa de gente falando, a gente precisa colocar regra nisso, regra naquilo. É porque é tudo muito novo, né, Bruno? Tudo muito novo. Porque tudo depende, Eric, da entrada de dados. Tudo depende de como você vai fornecer para a inteligência e o tipo de dados que você vai fornecer para a inteligência artificial. E aí, essa entrada, esse input de dados, aí, se ele não vier de uma fonte automatizada, se ele vier de uma fonte manual, eu posso manipular o tipo de dados que eu quero entrar para essa inteligência, para esse sistema, que ele vai processar em cima desses dados que ele está entrando. Entendi. Então, tudo depende. Ele vai ser fiel à informação que foi passada para ele. A informação que foi passada, o que ele aprendeu, ou o que ele precisou processar. Essa que é a diferença, então, para o Senai, no caso, porque o aluno já está ali dentro, com essa informação, com esse conhecimento, com essa proximidade, né, com a ferramenta, com essa tecnologia, que ele sabe como inserir os dados para ele poder tirar 100% do resultado que ele precisa. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí, o Senai, ele está muito junto da indústria, né? Ele está do lado da indústria, tanto que os nossos alunos, eles saem com uma visão, uma especialização muito próxima ao que é aplicado dentro da indústria. E todo o nosso conceito, ele é pautado
realmente No em dia a cima, dia ali. no dia a dia, em cima dessas necessidades, né? E dessa lógica do que precisa ser imputado, do que você precisa criar, e ali muito próximo à realidade da indústria. Então, é um dos nossos diferenciais aí, envolve uma série de questões éticas aí, que a gente trabalha dentro das nossas aulas e por aí vai. Eu acho bacana essa ideia, porque no Senai, o aluno já, igual você falou, praticamente ele já sai pronto para o mercado de trabalho, porque quando ele entra e quando ele está sendo desenvolvido, ele não está no achismo. Eu acho que o mundo, a tecnologia vai por ali. Não, ele está lá dentro, ele está vendo para onde as empresas estão caminhando, porque ele tem esse Exatamente. contato, faz toda a diferença também. Faz né? toda a diferença, faz toda a diferença. Então, tanto nessa parte de desenvolvimento de projeto, quanto na parte educacional, a gente trabalha muito perto da indústria. Então, a gente consegue entender a necessidade, né, o que precisa. Então, por exemplo, existem criação de cursos novos aí o tempo todo, e aí sempre com essas atualizações do que o mercado, esse mercado, precisa, né? Então a gente pega essa necessidade e aplica isso dentro das nossas formações. E aí o aluno ele sai praticamente pronto para o que a indústria precisa. Então você está numa profissão que você nunca pode parar de estudar. Não. Porque todo dia ela está mexendo, se movendo, evoluindo. E o que você aprendeu lá atrás da faculdade te deu uma base para você continuar hoje em dia, porque não para nunca, né? Não para nunca, não para nunca. Sempre tem uma linguagem nova surgindo, um sistema novo surgindo. Existe uma base, Eric. Existe, por exemplo, eu falo que todo mundo que me pergunta assim, eu quero começar na área de programação, quero começar na área de desenvolvimento. Qual que é o caminho? O meu caminho, a minha dica é, você precisa aprender a programar. Então, aprenda C++, que é uma linguagem de base, é uma linguagem estruturada que vai te dar uma noção de programação muito boa. Fica bom em C++. Essa é a base da programação. A partir daí, você vai poder adaptar a qualquer coisa que você quiser. Do C++ eu quero ir para o JavaScript, eu quero ir para o Python, eu quero ir para Java, para C#. E a partir dessa base, você vai poder escolher o caminho que você quer seguir. Né? Bruno, eu queria que você desse um recado para um pai de aluno ou um futuro aluno do Senai que pensa em estudar no Senai. O que ele vai ter de diferente, qual que é o diferencial com essa aproximação com a inteligência artificial no dia a dia dele? Bom, o principal recado de alunos, independente do Senai ou qualquer outro tipo de curso que ele esteja fazendo, é usar as tecnologias de inteligência artificial que a gente tem hoje ao nosso favor. A grande palavra, é a grande chave que é usar em prol da nossa produtividade e não para substituir o nosso intelecto. Porque imagina, por exemplo, hoje a evolução dos chatbots, como o ChatGPT, se você tem uma questão de um exercício, de uma prova que você estiver fazendo online, você pegar essa questão e jogar ela no ChatGPT, ele vai te dar a resposta. Mas qual que foi o nosso ganho? Você vai acertar a resposta, vai acertar a questão, mas qual que foi o nosso ganho em relação a isso? É zero. Então a gente precisa ter a noção para utilizar a tecnologia ao nosso favor, a fim de ganhar produtividade, a fim de evoluir o nosso contexto. Não é só tirar 10 da matéria. Não é só tirar 10 na matéria. Entender, assimilar o assunto. Assimilar o assunto, porque isso lá na frente vai fazer a diferença no seu aprendizado, na sua carreira profissional. Ô Bruno, nosso papo ainda não acabou. A gente vai chamar agora o Alberto Boxar, ele que é mineiro de Belo Horizonte, mas mora há 15 anos em Seattle, nos Estados Unidos, na Microsoft que ele trabalha. Vamos chamar ele para ele contar essa história um pouquinho pra gente? Bacana. Tudo bem com você, Alberto? Tudo bem. Oi, Eric. Tudo bem? Oi, Bruno. Tudo jóia, Alberto? Alberto, eu queria que você contasse pra gente o que você faz aí, você que é funcionário da Microsoft, é mineiro, é de Belo Horizonte. O que você faz aí hoje? Bom, hoje eu sou diretor sênior da área global de soluções de nuvem e inteligência artificial para clientes corporativos. Bacana. Eu queria que você contasse pra gente, Alberto, que é um mercado muito novo da inteligência artificial, né? Aí nos Estados Unidos a tecnologia ela é mais aflorada, né? Queria que você contasse assim, o mercado de trabalho, para onde que vai a tecnologia, para onde que a inteligência artificial pode crescer, pode contribuir no mercado de trabalho.
Bom, a inteligência artificial já é um campo que está florescendo há muitos anos. Ele caiu na atenção da mídia e do público em geral recentemente por causa dos avanços tecnológicos, mas é uma área bem estabelecida dentro da ciência da computação. E existem diversas oportunidades de trabalho nessa área. Você pode ser um cientista de dados, se tendo uma formação de estatística ou de computação, você pode enveredar para essa área de inteligência artificial como cientista de dados. E agora, recentemente, com essas evoluções, você pode também ser um usuário da inteligência artificial em várias áreas, na área médica, na área de tecnologia, enfim, está invadindo tudo, está invadindo aí o próprio jornalismo, a questão de qualquer geração de texto, como escritor ou como... Enfim, em todas as áreas. Eu uso a inteligência artificial hoje, a generativa, né? Sim. Que é o ChatGPT, em várias coisas. Eu uso hoje no meu dia a dia, por exemplo, já está incluído em diversas ferramentas da Microsoft, como Teams. Então, durante a reunião, já tem um resumo da reunião, eu posso perguntar o que foi que o Pedro falou, que eu perdi. Aí, no texto, aparece para mim o que ele falou há 2 minutos atrás. Ou perguntar, alguém contou uma piada na reunião? Aí tem um sumário na reunião. Então, hoje em dia é muito comum, né? Já está ficando comum para as pessoas usarem inteligência artificial no dia a dia deles. Mas já é uma realidade do mercado há pelo menos uns 15 anos. Tá? Então, para quem é da área de informática, não é uma novidade. Legal. Ô Alberto, a gente estava conversando aqui, eu e o Bruno, mais cedo, e eu perguntei para ele se a inteligência artificial iria roubar o nosso emprego, né? Porque a gente está com esse medo, esse receio. O que você tem para dizer para a gente? Olha, como toda inovação tecnológica, e essa em especial vai causar uma mudança no mercado de trabalho. Mas não creio que seja um nível de pessoas perderem emprego ou acabar uma profissão, tá? Por exemplo, quando surgiu, né, a calculadora eletrônica, as pessoas falaram, nossa, mas calculadora eletrônica vai acabar com muitos empregos, porque, não é, talvez isso seja da época de vocês, mas eu na universidade, durante o tempo, usei régua de cálculo, né? Então, o fato de parar de usar régua de cálculo, hoje ninguém nem lembra que existe régua de cálculo. Então, isso vai ser mais uma dessas coisas. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na área de radiologia, de diagnóstico de imagens. Já existem modelos de inteligência artificial que analisam uma imagem com mais precisão e menos erros do que um médico com muitos anos de experiência, porque a análise da imagem depende de como é que está o estado mental do médico, se ele está cansado, se ele está distraído. Ele pode cometer um erro ou deixar passar um pedacinho da imagem aonde pode ter, por exemplo, um pré-câncer, um câncer ou qualquer outra coisa. E o sistema de inteligência artificial, ele vai ser preciso, ele não vai alterar a análise da imagem em nenhum momento. Mas isso não significa que acabou o mercado para radiologista. Então, hoje em dia, é uma ferramenta a mais, é um assistente. E isso já está no mercado há mais de 5 anos, né? E não conheço nenhum caso de alguém que tenha perdido emprego ou diminuído a demanda de radiologistas. Pelo contrário, a demanda de radiologistas só tem aumentado. E, na verdade, aumentou ou melhorou a qualidade do diagnóstico, porque com essa ferramenta é menos provável que ele vai cometer um erro, porque ele tem um assistente do lado que está dando sugestões. E, por favor, verifique esse ponto da imagem. Aí o médico vai lá e olha aquele ponto da imagem, ele pode concordar ou não com a dica, né, do modelo. Mas é um assistente. E isso vai acontecer em várias áreas. Tá? E pelo contrário, até vão surgir novos tipos de emprego. Por exemplo, hoje, né, com o ChatGPT, você saber formatar a pergunta pode trazer um resultado muito melhor. Então, existe uma nova profissão chamada em inglês, que é Prompt Engineering, que seria engenharia de comandos. Como você formatar bem o comando para ter a resposta que você quer. Você pode ter respostas completamente diferentes dependendo da qualidade do seu comando. Então, já tem uma profissão nova no mercado. Legal. Então, vai ter mudanças, mas eu não acredito que ninguém está ameaçado.
pelo menos no futuro, a médio prazo. Sim. Trazendo aqui para a questão educacional, né, quando a gente está formando um aluno no Senai, por exemplo, é muito legal isso que você falou, que vai de encontro com o que a gente estava conversando mais cedo, né, Bruno? Exatamente. A diferença está como que você coloca a informação para você ter a resposta que você quer, né? É justamente isso que ele está falando, que eu posso fazer uma pergunta, só que uma outra pessoa, se vier com mais informação, da forma correta de como eu quero chegar naquele resultado, ele vai me dar mais informações. É mais ou menos por aí, né, Alberto? Exatamente. Exatamente. Como eu falei, é uma profissão nova, totalmente diferente, que ninguém imaginou que existia há 6 meses atrás. E é muito importante saber usar a ferramenta, né? Então, é exatamente isso. Saber fazer a pergunta correta, dar informações para a ferramenta poder te devolver a resposta que você espera dela. Sim. A gente espera muito da tecnologia que ela nos dê tudo pronto, mas a gente também não entrega tudo pronto para ela, né? A gente entrega pela metade e a gente quer o resultado 100%, né? E no Senai é muito legal, né, Bruno? Que o aluno lá, desde cedo, ele já tem um contato com essa ferramenta, ele vai desde cedo se desenvolvendo para poder fazer uso 100% ou quase 100%, né? Tirar o máximo da ferramenta, né, Bruno? Ele não sai para o mercado de trabalho cru, né, totalmente cru nessas ferramentas, né? Então, durante todo o período do curso dele, ele vai tendo contato com essas tecnologias, ele vai entendendo como utilizar essas tecnologias para obter proveito, né? Melhor proveito ali na profissão, no segmento que ele vai seguir. Alberto, queria te perguntar, você que está aí na Microsoft, a gente, por exemplo, a gente usou o exemplo aqui, né, do médico, do jornalista, todas as profissões podem fazer uso da inteligência artificial para melhorar o seu desempenho. Mas por trás de tudo isso, né, tem a programação, tem uma cadeia, um nicho de profissões aí que estão sendo, como se diz, são profissões novas que vêm a partir dessa tecnologia, né, de vocês poderem desenvolver a ferramenta. Correto. E falando em oportunidades de aprendizado e colocação no mercado, como eu falei, a profissão de cientista de dados, que é a pessoa que treina um modelo de inteligência artificial, cria um novo modelo ou integra ele a um sistema de uma empresa, é uma profissão super valorizada hoje em dia, que tem muita demanda nos Estados Unidos e não tem profissionais com qualificação necessária hoje para preencher essas vagas. Então, vamos dar um exemplo aqui. O ChatGPT, ele é um modelo treinado para dar informações generalizadas. Mas você pode hoje integrar esse modelo a um sistema da sua empresa. Por exemplo, imagine um call center. Então, um call center, você pode dar para a pessoa que está no telefone ou mesmo um chat, né, para o usuário final, que combina toda a riqueza de um modelo de Large Language Models, como o ChatGPT, com informações proprietárias da empresa, por exemplo, documentos, ou instruções, ou coisas que estruturam a conversa com o usuário final de tal forma que o usuário final tem informação mais precisa e mais rápida e mais completa se não tivesse essa integração entre a informação que a empresa, proprietária da empresa, e o modelo de inteligência artificial. Então, quem que vai fazer isso? Quem faz essa integração? É o cientista de dados, é o programador, é o engenheiro de software, é o arquiteto de software, são essas pessoas que, por trás dos panos, estão integrando essa nova tecnologia aos sistemas existentes das empresas. Então, são novas oportunidades no mercado de trabalho e são áreas super procuradas hoje em dia. Legal. Alberto, queria que você contasse pra gente, né, um pouquinho da sua experiência profissional, como que você foi parar aí nos Estados Unidos, saindo aqui de Belo Horizonte? Bom, antes de mais nada, a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Então, eu sou mineiro de coração, sempre fui. Mas eu me formei, então, pela UFMG em Engenharia Elétrica, mas mesmo naquela época, eu já me apaixonei pelos computadores, pela ciência da computação. Eu poderia ter mudado de curso na época, mas eu resolvi me formar em engenharia pela formação, dar uma base forte em tudo. Mas eu me especializei em engenharia eletrônica e já mexia com computadores desde o início, desde o primeiro ano do curso de engenharia. E
quando eu estava para me formar, eu tomei a decisão, então, de enveredar para a área de computação e consegui um estágio numa empresa multinacional em Belo Horizonte, que tinha uma filial em Belo Horizonte, e a partir daí me especializei na área de infraestrutura, comunicação de dados, e, enfim, eu sempre quis entender a fundo o que está por trás, né, da tecnologia, como que os computadores funcionam, como eu posso fazer um programa melhor, como é que eu conecto lugares totalmente diversos. Antes de existir internet, né, então já conectava computadores e pessoas em lugares diversos do mundo. Então, eu sempre tive fascinação pela tecnologia. E dentro aí da minha carreira, eu acabei me especializando em tecnologias da Microsoft e durante muitos anos trabalhei numa empresa mineira dando consultoria em tecnologias da Microsoft para diversas empresas em Minas e no Brasil. E, eventualmente, a Microsoft me pediu para gerenciar projetos e, eventualmente, me contratou para dar consultoria para clientes externos, em projetos complexos. E a minha carreira foi evoluindo e recebi uma proposta para me mudar para os Estados Unidos, para a sede da Microsoft em Redmond, que é perto de Seattle, aqui no estado de Washington, como arquiteto de software. E então me especializei como arquiteto, fiz uma formação, me certifiquei como uma associação internacional de arquiteto de software e aí isso que me trouxe aqui para os Estados Unidos. E estou aqui há 15 anos. A Microsoft é uma empresa fascinante, sempre inovando, sempre... enfim, aqui eu posso saciar minha sede e minha curiosidade em relação à tecnologia e aplicar isso em situações reais que ajudam empresas e pessoas no mundo inteiro. Legal. Eu queria trazer um assunto aqui e também, primeiro, perguntar para o Bruno, que está dentro do Senai e tem esse contato com a educação. Será que a inteligência artificial vai tornar o ser humano mais preguiçoso ou vai tornar ele mais curioso? O que vocês têm a dizer sobre isso? É uma linha tênue ali, né? É uma linha bastante tênue, é o que a gente estava conversando mais cedo, né? O cuidado que a gente tem que ter em uso da ferramenta, o uso da tecnologia. Sim. A gente tem que dominar ela, não pode deixar ela dominar a gente. E utilizar ao nosso favor para o nosso desenvolvimento, né? E não deixar a nossa parte criativa, né, de lado a cargo da inteligência artificial. Isso. Então a gente tem que ter essa... Deixar desenvolver o nosso cérebro e pode confiar, mas ela não é o centro, ela é um apoio, assim como diz o Alberto. Ela é o apoio que vai te levar a mais produtividade. Bacana. E você, Alberto, como você enxerga isso? É um tema bem polêmico. Sim. É muito, muito polêmico. Mas eu sou sempre otimista. Eu sempre vejo que o copo está meio cheio. Sim. Então eu acho que vai nos trazer, vai fazer a gente ficar... Pelo menos, eu sou mais produtivo usando as ferramentas que eu citei. Então eu consigo criar uma apresentação de melhor qualidade em menos tempo e consigo me inteirar de uma reunião e ver as coisas. Assim, eu sou mais produtivo. Sim. Existe a possibilidade das pessoas pularem etapas e ficarem mais preguiçosas? Existe, como toda ferramenta. Você pode usar a ferramenta para o bem ou para o mal. Sim. Mas, como você falou, a gente tem que continuar pensando. É importante a gente entender o que a ferramenta faz, o que a ferramenta não faz, e usá-la para nos melhorar, para aumentar a nossa produtividade, para melhorar a qualidade da nossa vida. Então, desse ponto de vista, eu acho que vai melhorar a produtividade e a qualidade de vida das pessoas. Sim, isso é um ponto legal do Senai, porque quando você tem a tecnologia acessível para o aluno desde novo, né? Quando ele está sendo formado, ali, o intelecto dele está sendo formado, ele já vai pegar uma base ali desde o início de respeitar a forma como faz a utilização, né? É como se fosse assim, quase o ritual. Pô, eu vou usar a inteligência artificial para alguma coisa que eu vou assimilar e a partir daquilo eu vou ter mais conhecimento para dar o próximo passo, para executar alguma tarefa, para executar algum projeto. Por aí, né? É por aí, é bem por aí. Esse é o caminho mesmo. Ô, Alberto, o que você acha dessa ideia que a gente está tendo aqui sobre essa... Porque, como você falou, as pessoas
simplesmente pegam o resultado e passam para frente. O resultado que a inteligência artificial dá para a gente é uma coisa que a gente precisa dar valor, né? E aplicar aquilo ali, assimilar aquilo ali, digerir aquela informação. Não simplesmente falar, tá aqui a resposta e eu não assimilei nada. Mas principalmente verificar se a resposta ela é adequada e é correta. O fato de você ter pedido para a ferramenta gerar um texto ou algum artigo, não quer dizer que aquele artigo está correto, está completo ou está bem feito. Ele é um início, onde a partir daquilo, eu considero aquele um esqueleto. Então eu vou ler tudo que está escrito ali, eu vou editar, eu vou corrigir coisas que eu acho que não estão erradas, que eu discordo, mas assim, já é um ponto de início para mim que eu não tinha antes. Sim. Então a questão... Como é que vai ficar isso na educação? Como é que vai ficar, principalmente a questão da redação, né? Então, a questão da regulamentação do uso é uma coisa que está sendo muito discutida hoje em dia. Eu não acho que a proibição resolve o problema, porque se você proíbe, por exemplo, a Itália estava discutindo se ia proibir o acesso e o uso da ferramenta no país inteiro. Acontece que, no final das contas, a Itália ia ficar para trás dos outros países. Com certeza. Ou então esse pedido, todas as empresas que estão desenvolvendo isso têm que parar o desenvolvimento por 6 meses até ser regulamentado. Você não pode parar, porque se por exemplo, a Microsoft parar, os Estados Unidos pararem, a China vai continuar, a Rússia vai continuar, outros países vão continuar, você não vai conseguir parar o desenvolvimento. Então, a questão é continuar desenvolvendo, ter um grupo ou uma agência reguladora que vai definir qual que é o melhor uso da ferramenta, qual é o limite de aplicação da ferramenta, quais coisas não devem ser colocadas na ferramenta e como isso vai ser, principalmente a questão que você traz, como é que a gente vai usar isso na educação? Como que você vai introduzir isso, em que idade, em que nível e como, para não inibir a habilidade das pessoas de saberem redigir. Porque existe um risco, onde as pessoas vão confiar tanto na ferramenta que elas vão perder a capacidade de redigir por conta própria. Que, voltando àquele exemplo da régua de cálculo, na época a polêmica era, poxa, as pessoas vão esquecer como fazer conta. A fórmula, né? Mas assim, ninguém perdeu o conhecimento da matemática porque abandonou a régua de cálculo e começou a usar uma calculadora eletrônica ou um computador. Sim. Né? Então as pessoas continuam aprendendo a matemática e continuam sabendo o conceito. É importante saber o conceito. Qual o conceito da redação? Como você reconhece um texto que foi bem redigido ou mal redigido, independente se foi feito por uma pessoa ou por uma ferramenta. Então, se você ensina o conceito, você pode usar essa ferramenta para você escrever melhor. Então, mas ainda está muito no início e eu acho que vai ter que ter uma regulamentação e um entendimento de como aplicar isso melhor, principalmente na educação. É a questão do... também concordo que a proibição ela não é o melhor dos caminhos, né? Você tem que guiar, você tem que adicionar essa tecnologia, essa vivência ao seu dia a dia. Porque lá no nosso dia a dia a gente utiliza a inteligência artificial o tempo todo para desenvolvimento do projeto. A gente faz o processo de desenvolvimento de um projeto até chegar na solução final são muitas questões. Então a gente faz reuniões com os clientes. Dessas reuniões a gente precisa fazer apresentações, criar documentos. E lá no Senai a gente utiliza ferramentas Microsoft. Então a questão do Teams, o resumo da reunião, ele gera tudo para você. A gente consegue obter informações do que foram ditas nessa reunião, que a gente não grava essa informação, né, na memória o tempo todo. Então a gente consegue resgatar esses assuntos, esses textos com o uso dessas ferramentas do Teams. O Microsoft Copilot, a gente utiliza o Copilot para fazer geração de algum conteúdo, algum tipo de pesquisa, e ferramentas para gerar também apresentações e modelos do que a gente quer trabalhar. Então são partes do trabalho que seriam um esforço que a gente pode entregar para a inteligência, né? E a geração do core ali mesmo de informação do que está acontecendo fica a nossa parte, mas todo esse trabalho mais oneroso a gente pode entregar a cargo das ferramentas de inteligência. Bacana. Numa reunião, imagine você, em vez de você se preocupar com ficar tomando notas ou escrevendo, você está o tempo todo conectado, olhando para as pessoas,
participando naquele momento do que está sendo discutido, e se você sabe que você tem um copiloto do seu lado lá tomando notas e te entregando o resumo no final. Então, isso só tende a melhorar a produtividade e o resultado dessa reunião. Como você falou, a gente, na Microsoft, a gente está desenvolvendo os copilotos, né? Porque a gente não acha que o copiloto é uma coisa que está do seu lado, um assistente, está prestando serviço para você, mas você está no comando, né? Não o copiloto. Muito interessante isso, né? Ô, Alberto, a gente está chegando já no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu queria que você desse uma mensagem para quem está vendo essa conversa nossa, para onde essa tecnologia vai. Ela não vai desaparecer, ela vai só aparecer cada vez mais nas nossas vidas, ela vai estar mais presente, a gente precisa de fazer esse bom uso e também ter esse conhecimento de como aplicar e voltando, já que não tem como fugir, vamos nos aderir a ela, né? Não é mais ou menos por aí, Alberto? Exatamente isso. Olha, nós estamos vivendo um momento histórico, né? As pessoas vão olhar para trás e olhar para 2023 como um ano histórico na questão, como um marco da tecnologia. Recentemente a gente teve vários marcos que mudaram a vida das pessoas. Teve, por exemplo, teve a internet, né? A internet mudou a vida de todo mundo. Ninguém consegue voltar atrás e não usar a internet. Melhorou a vida de todo mundo. Depois teve a questão do dispositivo móvel, né? Então você tem um telefone, é um computador, é um assistente pessoal que está com você, que tem seus aplicativos, que te conecta no mundo. Hoje em dia, difícil uma pessoa conseguir ser produtiva e estar conectada no mundo sem o dispositivo móvel conectado à internet. Tá? Depois veio as redes sociais, também mudaram a sociedade bastante. E agora, esse é um outro daqueles momentos marcantes que vai mudar a sociedade, está mudando e vai mudar muito mais. É difícil de imaginar os avanços que vão acontecer nos próximos anos, tá? Eu não consigo ver no horizonte de 5 anos o que pode mudar. Tá difícil de ver até o que vai ser o ano que vem. Imagina há um ano atrás, ninguém nem falava sobre isso. Sim. E hoje em dia as pessoas só falam nisso e estão usando, estão descobrindo novas aplicações. Então eu estou, como sou curioso e tenho sede de ver a aplicação de tecnologia, eu estou super curioso e interessado em saber nas aplicações e as invenções que vão surgir baseado nessa plataforma, porque isso não é uma solução única, isso é uma plataforma, uma ferramenta, e vão surgir diversas outras invenções e novidades em cima dessa plataforma. A internet é uma plataforma. Quando a internet surgiu, ninguém imaginou que ia existir redes sociais, que as redes sociais iam ter um impacto na sociedade. Então nós estamos naquele mesmo momento. Essa plataforma está sendo criada. Em cima dessa plataforma vão ter diversas novidades que eu estou super curioso em acompanhar nos anos próximos. E não vai demorar muito. Bacana. Alberto, te agradeço demais a sua participação aqui com a gente, por trazer conhecimento, trazer mais informação. Você também, Bruno, muito obrigado. Valeu. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais tecnologia aqui no Tem Futuro. Até lá. TV 98 apresentou Tem Futuro. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro.